Olá, nós somos acadêmicos do curso de enfermagem pela Universidade Federal de Rondonópolis e nesse vídeo nós vamos abordar um pouco sobre intoxicação exógena. Esse vídeo será feito por mim, Fernando, pela Daniela e Camila. Bom, para começar a gente precisa entender um pouco o que é intoxicação exógena. Então, vamos começar pelo conceito. Intoxicação exógena, ela caracteriza-se como um desequilíbrio biológico devido à associação de um ou mais agentes nocivos que podem se manifestar de maneira clínica ou laboratorial, promovendo efeitos deletérios no organismo. Então, resumindo, o que é isso? É quando um agente nocivo ele causa problemas deletérios, ou seja, ele afeta a saúde de um indivíduo. Então, quando esses agentes nocivos afetam a saúde do indivíduo, ele pode se caracterizar uma intoxicação. Então, existem duas formas da intoxicação. A forma aguda, que é responsável pela maioria dos casos da procura por unidades de urgência e emergência. A forma aguda é quando a intoxicação ela acontece em 24 horas, em até 24 horas após a pessoa ela ser exposta a um ou mais agentes nocivos. E temos também a forma crônica. A forma crônica, ela demanda de um maior tempo de exposição até que se desenvolva os efeitos nocivos à saúde. Então, só para a gente simplificar, como é essa forma aguda? A forma aguda pode ser uma intoxicação lá de uma criança que ela bebeu um produto químico e daí os pais teve que levar para o hospital por causa de uma intoxicação aguda. E a forma crônica, a gente pode simplificar como sendo quando uma pessoa ela trabalha com um produto nocivo e a exposição dela a esse produto por um longo período de tempo causa uma intoxicação. Então, essa é a forma crônica. Então, a forma aguda ela é em até 24 horas após a exposição, e a forma crônica ela demanda um maior tempo até se caracterizar a intoxicação. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a epidemiologia. A intoxicação exógena ela é um agravo de notificação compulsória e ele deve ser notificado no Sistema de Informação de Agravos e Notificação, no SINAM. Então, sempre que uma pessoa der entrada na unidade de saúde com uma suspeita de intoxicação, esse caso ele deve ser notificado e depois ser investigado até a conclusão do caso. No Brasil, os dados sobre intoxicação eles são disponibilizados nas publicações anuais do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, CINITOX, que compila as informações dos 33 centros de intoxicação localizados em 19 estados e no Distrito Federal. Então, como a gente pode observar, são poucos centros de controle, né, que notificam as intoxicações. Então, apesar dos dados, pode ser que tenham muitas subnotificações, ou seja, as áreas mais distantes desses centros de notificações, elas podem ter casos que nem chegam a ser notificados por serem regiões mais de interior, muito distante. Bom, ainda sobre a epidemiologia, eu trouxe ali embaixo duas faixas etárias que são mais acometidas pelas intoxicações exógenas, né? A primeira ali são as crianças na faixa etária de 1 a 4 anos. Por que as crianças nessa faixa etária são mais acometidas? Normalmente porque a criança ela não tem noção de qual é o perigo daquele produto. E os agentes tóxicos, normalmente, que estão envolvidos nas intoxicações de crianças, normalmente são os produtos de limpeza. Então, existe aí existe o descuido, né, dos pais em manter esses produtos
em um local seguro, então as crianças acabam sendo atraídas pela coloração, pela embalagem do produto e elas bebem, e elas acabam ingerindo o produto de limpeza, que pode causar sérios problemas na criança. Outra faixa etária mais acometida também por intoxicações são jovens e adultos entre 15 e 39 anos. Normalmente essa faixa etária ela é intoxicada por medicamentos. Por ser uma faixa etária bem extensa, normalmente o uso de medicamentos por essa faixa etária é maior, então acaba tendo um maior risco de intoxicação. E também é nessa faixa etária onde ocorre o maior registro de casos de suicídios, né? Tentativas de suicídio. Normalmente essas tentativas de suicídio são feitas com o uso de medicamentos. Então, as intoxicações exógenas, elas podem acontecer de forma intencional, quando ela é provocada, exemplo de numa tentativa de suicídio, ou de forma não intencional, quando é a forma acidental, né? Uma criança toma o produto sem o conhecimento dos riscos que pode trazer. Só uma curiosidade também, é interessante falar que os centros de controle, eles sempre publicam anualmente o número de casos, né, de registros que tem de intoxicações. E esses registros, eles podem variar de acordo com cada estado e de acordo com cada região do país. Por exemplo, na região sul, é uma região onde ocorre maior número de intoxicações por agrotóxico. Por ser uma região que existe muitas famílias que vivem da agricultura familiar, normalmente essas pessoas utilizam, utilizam de produtos químicos sem as devidas precauções. E então a região sul registra um maior número de intoxicações por agrotóxicos. Outro exemplo é a região sudeste, que notifica um grande número de casos de intoxicações por medicamentos. E a gente também pode relacionar esses dados com o fato de que a maior parte de farmácias estão localizadas na região sudeste. Então, esses dados eles podem variar de acordo com o estado ou com a região. Aqui nesse slide eu trouxe uma imagem da ficha de notificação, né? Então, quem é responsável por notificar o caso é a unidade de saúde onde o paciente deu a entrada. Então, a ficha ela é preenchida com todas as informações do paciente, do produto que foi utilizado, e essa ficha ela vai servir para o registro, né, no SINAM, e quando se faz a notificação, tem um período de até 180 dias para finalizar essa notificação, né? Finalizar e dizer qual foi o desfecho dessa intoxicação. O paciente evoluiu para uma morte ou o paciente se recuperou? Então, daí tem que ficar atento sempre a preencher a ficha de notificação corretamente e dar o devido desfecho para a notificação. Bom, aqui eu trouxe os tipos mais comuns de agentes tóxicos, né? Em primeiro lugar, a gente pode encontrar os medicamentos, né? O uso aí indiscriminado dos medicamentos traz esse agente como o agente tóxico que é mais registrado no número de intoxicações. Em segundo lugar, a gente encontra os agrotóxicos, né? Principalmente utilizados aí de maneira indevida. Em terceiro lugar, a gente encontra os produtos de limpeza, envolvido aí principalmente na intoxicações de crianças. E por último, os raticidas, peticidas, esses produtos utilizados no controle de pragas aí, que também é um agente tóxico que tem um alto número de registros.
Quais são as principais vias de intoxicação? Então, temos aqui cinco vias que são as principais que mais acontece, que são mais registradas como vias de intoxicação. A via oral, né, que é beber qualquer produto ou comer algum produto tóxico. A via cutânea, né, a gente tem ali uma imagem de um agricultor passando um veneno sem os devidos EPIs, né, então a via cutânea também é uma via de intoxicação. As vias inalatórias, a via inalatória a gente pode citar a intoxicação por monóxido de carbono, né, por fumaça, e também a gente pode citar a via inalatória, o uso de drogas que são inaladas, né, como o crack. E também temos a via intravenosa, que também pode ser utilizada para injetar produtos e drogas, e a exposição de mucosas. Um exemplo mais comum é quando normalmente a pessoa joga água sanitária num ambiente fechado e, e deixa esse produto entrar em contato com mucosas ou respira os vapores inalados desse produto. Então, a exposição a mucosas também é uma via de intoxicação. Eu vou falar um pouco sobre a história de exposição. Primeiro a se identificar é o paciente, o que você vai investigar do paciente? Histórico de doença, medicação que ele esteja utilizando, se já teve alguma tentativa de suicídio, e se ele, qual acesso a qual substância ele tem. Se ele é usuário de droga, são fatores que a gente tem que perguntar e investigar sobre o histórico do paciente. O agente tóxico, a gente tenta procurar saber, ou com familiar, ou com acompanhante, qual foi a substância utilizada, a quantidade, se teve algum frasco, alguma coisa que o paciente conseguiu identificar, que o acompanhante conseguiu identificar que o paciente entrou em contato. O tempo, verificar qual foi o horário de exposição ao agente tóxico, por quanto tempo essa substância foi utilizada, que ele permaneceu em contato com a substância, se houve exposições repetidas, se ele já teve outros eventos que ele já ficou exposto a esse agente, se teve algum sintoma antes da outra exposição, se ele ficou exposto a esse agente, ele teve algum sintoma alérgico, algo do tipo. O local, saber onde ocorreu a exposição, se foi em volta do paciente, se tinha frasco, embalagem, cartela de comprimido, realmente analisar o local, verificar com os familiares se os familiares também fazem uso de algum medicamento que esse paciente pode entrar em contato, e se realmente já ocorreu alguma tentativa de suicídio, uma gravidez indesejada, algo do tipo que o paciente já tenha ocorrido ou que a família já tenha identificado. O exame físico, os sinais e sintomas, os odores é característico. O hálito, por excesso de álcool ou algo do tipo. Achados cutâneos, como sudorose, secura de mucosa, vermelhidão na pele, palidez, desidratação, edemas, são características, sinais e sintomas que a gente tem que observar quando o paciente dá entrada. Temperatura, verificar a temperatura, se está hipotérmico, se está hipertermia. Verificar alterações das pupilas, como miose, midríase, alteração do reflexo pupilar, alterações da consciência. Observar se o paciente está agitado ou se está sonolento, se está com confusão mental.
alucinação, delírio ou desorientação. Anormalidades neurológicas, convulsão, síncope, alterações do reflexo, alteração do tônus muscular, movimentos anormais, alterações cardiovasculares, bradicardia, taquicardia, hipertensão, hipotensão, arritmias, anormalidades respiratórias, bradipneia ou taquipneia, presença de ruídos adventícios pulmonares, achados do aparelho digestório, vômitos, hematese, diarreia, rigidez abdominal, aumento ou diminuição dos ruídos hidroaéreos. Esses sinais e sintomas podem ser descritos quando agrupado, podem caracterizar algumas síndromes tóxicas, que a gente vai falar mais para frente sobre essas síndromes que podem desenvolver. Bom, os sinais e sintomas podem ser muito variados. Então, eles também dependem muito sobre qual agente tóxico foi utilizado, né? Foi o responsável pela intoxicação. Então, durante o exame físico e a anamnese do paciente, deve-se atentar aos sinais e sintomas, porque o paciente ele pode apresentar algumas síndromes tóxicas que são características do uso de alguns, de determinados agentes tóxicos. Então, aqui nós trouxemos um quadrinho que é um resumo que foi retirado do Manual de Toxicologia Clínica da Prefeitura de São Paulo, de 2017. Então, ele traz algumas principais síndromes tóxicas e quais são os agentes tóxicos envolvidos. A primeira que temos ali é a síndrome hipnótica sedativa narcótica. Os sinais vitais que são avaliados, o paciente pode apresentar hipotermia, bradicardia, hipotensão, bradipneia, as pupilas encontram-se em miose, há também uma depressão do sistema nervoso central e uma depressão respiratória, e pode estar envolvida também hiporreflexia, que são a diminuição dos reflexos, e o edema pulmonar. Normalmente, os agentes tóxicos envolvidos são barbitúricos, benzodiazepínicos e opioides. Opioides como, por exemplo, a morfina, né? Os Estados Unidos ele é um país que registra um grande número de pacientes que procuram a unidade de atendimento com síndrome hipnótica sedativa narcótica, porque lá é um país que normalmente as pessoas usam muito opioides, como, por exemplo, a morfina e medicamentos similares. Então, isso pode... Então, os Estados Unidos é um país que registra um grande número de pacientes com essa síndrome tóxica. Outra síndrome é a colinérgica. Aos sinais vitais é possível observar hipotermia, bradicardia, hipotensão e bradipneia. As pupilas encontram-se em miose. O paciente apresenta confusão mental, convulsões, coma. Outros sintomas que também podem aparecer cialorreia intensa, né, que é a salivação, sudorese, lacrimejamento, náuseas, vômitos, dispneia, broncoconstrição e fasciculações. Fasciculações são contrações involuntárias dos músculos. Normalmente, os agentes tóxicos envolvidos são organofosforados, né, que são aí uma vasta infinidade de agrotóxicos, carbonatos e nicotina. Outra síndrome tóxica é a anticolinérgica. Aos sinais vitais é possível observar que o paciente apresenta hipertermia, taquicardia, hipertensão, taquipneia. As pupilas já se encontram em midríase. O paciente também apresenta agitação, alucinações, delírio e convulsões. Outros sinais relacionados também à retenção urinária miocloniais, que são espasmos involuntários, convulsões e mucosas secas. Normalmente, os agentes tóxicos envolvidos nessas síndromes são
atropínicos, antihistamínicos, antidepressivos e tricíclicos. Outra síndrome é a síndrome simpático-mimética. Nos sinais vitais é possível observar hipertermia, hipertensão, taquicardia, hiperpneia. As pupilas também se encontram em midríase e o paciente pode apresentar agitação, alucinações, paranoia. Outros sintomas podem ser a diaforese, né, que é uma respiração intensa, tremores, hiperreflexia, que é o aumento dos reflexos. Normalmente os agentes tóxicos envolvidos são a cocaína, a anfetamina, a teofilina, a efedrina e a cafeína. Então, nessa síndrome a gente pode encontrar aí as principais drogas de abuso, né, que é a cocaína e as anfetaminas. Outra síndrome importante é a extrapiramidal. Nessa síndrome não é possível observar sinais característicos, mas as pupilas do paciente ficam em midríase. O paciente apresenta sonolência e crise oculórica. Também pode apresentar tremores e hipertonia muscular, né? Que é o... que é a diminuição dos movimentos musculares, sintomas opistótono, que é uma posição anormal causada por fortes espasmos, né? Então, geralmente a pessoa ela fica rígida, com as costas arqueadas e com a cabeça jogada para trás. E também o trismo, que é quando acontece uma contração prolongada dos músculos da boca. Os agentes tóxicos envolvidos são o haloperidol, os fenotiazínicos, metoclopramida e bromoprida. O diagnóstico, a abordagem diagnóstica de uma suspeita de intoxicação envolve a história da exposição do paciente, como já falado anteriormente, o exame físico e os exames complementares de rotinas e toxicológico. O tratamento. O manejo adequado de um paciente com suspeita de intoxicação depende do agente envolvido, como já citado, e da sua toxicidade, assim como do tempo decorrido entre a exposição e o atendimento ao paciente. Além do suporte, o tratamento envolve medidas específicas, como desencontaminação, administração de antídotos e técnicas de eliminação que vão ser descritas a seguir. Então, eu vou falar de algumas técnicas de descontaminação. A primeira é a lavagem gástrica. Ela vai consistir na infusão e depois aspiração do soro fisiológico, 0,9%, através da sonda nasogástrica ou sonda orogástrica. E o objetivo dela é retirar essa substância ingerida. Sempre avaliar também, criteriosamente, a relação do risco versus o benefício antes de iniciar o procedimento, pois há um grande risco de aspiração. E a lavagem gástrica, ela é contraindicada na ingestão de solventes e quando há risco de perfuração e sangramentos. A técnica de carvão ativado, ele é um pó obtido na pirólise de material orgânico com partículas porosas com alto poder adsorvente do agente tóxico, que previne a sua absorção pelo organismo. Geralmente, ele é utilizado após a lavagem gástrica, né? Mas ele pode ser também utilizado como uma medida única de descontaminação gastrointestinal. Nestes casos, a administração ela pode ser por via oral, sem necessidade da passagem de sonda nasogástrica. Na maioria das vezes, deverá ser utilizada em dose única,
porém pode ser administrado em doses múltiplas, como medidas de eliminação em exposições a agentes de ação prolongada ou de circulação enterohepática, como fenobarbital, carbamazepina, adapizona, cloropropamida e dentre outros. Já no caso dos antídotos, eles são substâncias que vão agir no organismo, atenuado ou neutralizando ações ou efeitos de outras substâncias químicas. A administração desses medicamentos não é a primeira conduta a ser tomada, na maioria das situações. A maior parte dessas intoxicações, ela pode ser tratada apenas com medidas de suporte e sintomáticos. Entretanto, algumas situações exigem a administração de antídotos e, às vezes, de medicamentos específicos. Bom, a assistência de enfermagem, né? A equipe de enfermagem, ela tem um papel muito relevante diante as intoxicações exógenas, através de ações de assistência a esses pacientes por meio da SAI, né? Que é a Sistematização de Assistência da Enfermagem. Ela é voltada para o tipo específico de intoxicação, que vai prevenir possíveis complicações e alterações orgânicas ocasionadas pelo agente químico. É necessária uma atuação multiprofissional entre todas as etapas da assistência. A SAI, ela é uma metodologia que vem cada dia mais confirmando a sua prática assistencial de qualidade e segura. E nós podemos concluir, né, que é fundamental a realização de cursos de capacitação e conscientização desses profissionais da saúde acerca de mostrar para eles a importância de se estar atualizando sobre os protocolos clínicos utilizados na avaliação do paciente intoxicado, para melhor contribuir no preparo e qualificação dos profissionais de enfermagem na abordagem e assistência à vítima desse agravo. Aqui são algumas referências bibliográficas que foram utilizadas. E é isso. Muito obrigada.